paz do Senhor para todos. Eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus que fala de Moisés na sarça ardente, né? Quando Deus falou com Moisés ali, através daquela sarça. Está em Êxodo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui e depois eu vou falar um pouquinho. Eu não prego, mas creio que eu vou ser, agora nesse momento, ser uso da palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo de meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Quando Moisés se aproxima daquela sarça, o Senhor brada daquela sarça, e o que me chama a atenção nesse primeiro versículo é que Deus, para chamar a atenção de Moisés, Deus usa como objeto aquela árvore, para falar com Moisés. E Deus chama Moisés, Moisés, não se aproximes mais e tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. O que me chama logo a atenção nesses primeiros versículos é que Deus foi falar com Moisés. Ele podia muito bem usar Arão para falar com Moisés, ou usar um escolhido dele naquele tempo para ir até Moisés e falar com Moisés, mas não, Deus bradou sobre aquela árvore. E o que me leva a saber é que quando Deus quer falar comigo, quer falar com você, Ele usa qualquer um. E nós prestamos atenção na palavra que Deus chama Moisés por 2 vezes. Isso significa que quando Deus for falar com você, Ele sempre vai confirmar que é Ele que está falando com você. Ele sempre vai confirmar. Muitas das vezes queremos chegar até Deus de qualquer forma. Não lavamos os nossos pés primeiro, não purificamos o nosso corpo para chegar até Deus. Mas a palavra fala que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus fala, essa palavra, eu creio que são para aqueles que estão perdidos lá no mundo. São para aqueles que talvez tenham vícios, carregam peso sobre suas cacundas. E Deus fala: vinde que eu trocarei o fardo leve, que eu trocarei o pesadelo, que eu trocarei a angústia por um fardo leve, que é a minha bênção e a minha graça. Assim Deus fala. E continuando Deus falar ali com Moisés, e Deus fala: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição do meu povo, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para tirá-los das mãos dos egípcios. Deus sabe o que você está passando e o que está acontecendo com você. Mas muitas das vezes, Deus espera nós, com a nossa própria voz, pedir a Ele um socorro, clamar a Ele algo que precisamos, para que depois Jesus venha nos abençoar. Porque se eu for dormir, por exemplo, e falar: eu não vou orar porque Deus sabe o que eu ia falar na oração, isso não é justo, vamos dizer, porque Deus quer ouvir da nossa própria boca o que nós queremos, o que nós desejamos. A palavra do Senhor fala que batei, batei, abre-vos-á. E continuando aqui a palavra do Senhor, deixa eu achar. E Moisés disse a ele: mas Senhor, se eu voltar para o Egito, eu serei morto.
E Deus fala com Moisés: Moisés, aquele que desejava a sua morte já não vive mais. Muitas das vezes, Deus usa um profeta ou chega até nós em sonhos e fala conosco: filho, vá e faça a minha vontade. E muitas das vezes duvidamos que nós somos capazes e não vamos fazer a vontade do Senhor. Lembramos dos pecados que cometemos e acabamos pensando que nós não temos capacidade ou autoridade para ir e fazer a vontade de Deus. Mas se Jesus chegou até você, chegou até mim e teve a capacidade de falar e nós ouvimos a voz de Deus nos ordenando para ir e fazer a palavra do Senhor, não tem por que nós temermos, porque a palavra do Senhor fala: ide e levai a minha palavra até os confins da terra.